Amém. Meus queridos irmãos, eu queria ler com vocês João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4. Quero ler a história, um pedaço da história, a história dessa mulher samaritana. É muito longa, então eu vou ler só uma parte, que vai do capítulo 1, e nós vamos ler aqui esse texto, capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhes respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 28 diz assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos ter uma palavra de oração, Pai? Nós pedimos nessa noite a Tua palavra, que ela seja alimento para nós, água para nós, que ela seja resposta para as nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus, que ela seja revelada a nós. Dá-nos nessa noite, Pai, o privilégio de ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa noite seria a noite do pastor Renato pregar a palavra de Deus aqui para os irmãos, mas teve este percalço pelo caminho e coube a mim trazer a palavra de Deus para os irmãos, que para mim sempre é um privilégio compartilhar o Evangelho com vocês. Os irmãos sabem que Deus tem colocado no meu coração um desejo muito grande de falar do tema a respeito de generosidade. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado, num dos cultos? Quem não estava domingo passado aqui? Levanta a mão. Alguns, não é? Bom, essa palavra, seria muito importante você ouvir essa palavra de domingo passado. E eu até te aconselho você a ouvir, eu achei melhor a palavra de manhã. Achei ela mais completa. Eu preguei a mesma palavra domingo à noite, mas eu gostei mais da palavra de domingo de manhã. Mas as duas palavras, elas foram o mesmo tema, o mesmo esboço. A gente não consegue pregar igualzinho, né? E eu te aconselho você a ouvir essa palavra, porque o tema que eu ministrei tem a ver com uma fé equivocada
de acordo com Paulo descrevendo a Timóteo, dizendo que é possível você buscar prosperidade financeira baseado na sua vida espiritual. Ou seja, se você se dedicar a Deus, se você obedecer os princípios, você prospera financeiramente. E por causa disto, dessa verdade esquisita, mal colocada, mal interpretada, mal falada, mal vista, sem uma aplicação correta das Escrituras, ela tem se tornado para nós, os evangélicos, uma voz ruim, que produz uma fé fédida, como diz os escritores, como diz os estudiosos, produzindo um coração errado diante de Deus, fazendo com que sorrateiramente, aquilo que Jesus disse para os discípulos, que o mamon pode interferir nessa relação. O mamon é o Deus das riquezas, o Deus que faz com que o coração dos homens se apegue de maneira exagerada às riquezas. E isso não é bom. E hoje eu queria falar sobre generosidade, baseado nesse texto, chamado Generosidade Sem Desculpas. Está aqui no telão, Generosidade Sem Desculpas. Eu pensei muito sobre essa palavra desculpas, né? Eu queria colocar, na verdade, generosidade sem mas. Generosidade sem vírgula. Generosidade ponto. Sem ter que arrumar desculpas para a gente não ser generoso, para a gente não se dedicar a essa ação do amor que é compartilhamento. Eu estava compartilhando junto com a minha filha esse tema, ela me ajudando a fazer os slides aqui, e ela disse: pai, por que você vai pregar essa mensagem na nossa igreja? Nossa igreja é tão generosa. Isso mesmo, graças a Deus, não estou pregando essa mensagem para corrigir a igreja, para exortar a igreja, para dar, uma palavra de exortação a nós. Porque eu vejo na vida dos irmãos, na vida da igreja, esse coração dadivoso, abençoador, generoso. E que essa palavra continue a estimular a gente a ser praticantes da generosidade, mais ainda. O meu objetivo na pregação dessas mensagens a respeito de generosidade são três, basicamente três. Primeiro, corrigir esse ensino muito ruim, venenoso a respeito da teologia da prosperidade que nós não cremos como igreja. Nós não cremos nessa doutrina da teologia que banca, que coloca as riquezas materiais como se elas fossem uma resposta à nossa vida espiritual. Não é uma barganha com Deus. Nós não fazemos barganhas com Deus, apesar de Deus prosperar a vida de muitas pessoas de diversas maneiras. A segunda intenção do meu coração, pode deixar aí, não está no esboço isso que eu estou falando. A segunda motivação, irmãos, é trazer um ensino a respeito do que é essa prosperidade bíblica. Qual é esse sentimento de generosidade que está dentro das Escrituras? E, em terceiro lugar, é te estimular a praticar ainda mais. Aqueles irmãos que são generosos, continuem sendo e ampliem a sua generosidade, porque é assim que Deus ama. A priori, a minha intenção não é que você traga dinheiro para a igreja. Sim, é muito importante que nós sejamos generosos aqui na nossa comunidade. Muito importante. Quem é generoso em qualquer lugar. Mas a minha prioridade não é ensinar você a trazer dinheiro para a igreja, porque você já tem consciência disso. Mas a gente ser generoso na vida. Você já viu tanto que Deus é muito pródigo no fazer? Deus é muito generoso. Isso é interessante. Deus não faz uma espécie de peixe. Deus faz incontáveis espécies de peixes. Deus não faz apenas uma espécie de passarinhos. Deus faz milhares e milhares, incontáveis passarinhos e também milhares de espécies de passarinhos. E é assim. Deus não faz um planetinha.
Deus faz muitos planetas e não só um sistema solar. Olha, irmãos, o universo a gente não consegue nem estudar a nossa Via Láctea, imagina. E Deus faz milhares e bilhões de planetas e de sóis e tantas coisas. Deus é exagerado, Ele é pródigo na sua criação. Ele não faz economia em nos abençoar. Deus é extremamente generoso. E eu coloquei aqui o objetivo dessa ministração. O objetivo desta ministração é abordar como superar as desculpas e obstáculos que nos impedem a prática à generosidade. E eu quero colocar aqui a nossa natureza humana egoísta em relação à generosidade de Deus como caminho para uma vida de partilha no mundo de pobreza e de escassez. O objetivo então é esse. A gente perceber as desculpas. Nós lemos nos textos, aqui no texto, essa relação com Maria, com essa mulher samaritana e Jesus no poço, e existe ali uma dificuldade daquela mulher em dar água para Jesus. Ele pede um pouco de água e uma conversa enorme se estende. Essa conversa não se teria, esse capítulo tão grande de João, não seria necessário se ele pedisse um copo d'água e ela desse um copo d'água para ele, acabou o assunto, talvez ia ser outro assunto, mas por causa de os argumentos que essa mulher utiliza ali nessa conversa, a gente percebe essa necessidade de tirarmos os obstáculos da frente, a fim de nós praticarmos a generosidade. Então, a título de introdução, ser generoso não é uma tendência, um caminho natural nosso. Nós não somos generosos por natureza. Existe uma natureza humana em nós que traz como um obstáculo para você ser generoso. Você é pecador. E isso é muito ruim, a gente ser pecador. Ora, por causa do pecado, né, o fato de termos uma natureza pecaminosa, essa virtude da generosidade, ela não acontece assim sem um esforço da sua parte, sem uma ação de Deus em nós. Porque por causa do pecado, somos essencialmente egocêntricos, egoístas. Nós preferimos a nós mesmos do que o outro. Eu já ouvi várias vezes que chore a sua mãe e não a minha, né? Que chore você e não eu. Os peritos assim da navegação, né, dos veículos, as pessoas que são professores de escola de volante, de motorista, né, escola de autoescola, eles dizem assim, olha, o lugar mais seguro para alguém sentar é atrás do motorista. Porque existe uma atitude no motorista de se preservar na hora de uma colisão. Ele, sem perceber, ele vai sempre se proteger. Então, quem está sentado atrás dele vai ser mais protegido do que se tiver alguém do lado. Pode ser o filho, a esposa. Instintivamente falando, ele vai primeiro se proteger. Porque o nosso jeito de viver não é um jeito generoso de ser. Eu já disse aqui para os irmãos, se os irmãos talvez vão se lembrar aí, que eu disse que o animal, ele já nasce animal. Mas o ser humano aprende a ser humano. A gente ensina o ser humano a ser bom. Não é isso que a gente faz com nossas crianças? Nossos filhos não gostam de compartilhar os brinquedos dele. Não gostam. Cadê a Giovana? Está aí não? Está na salinha. Quando a Giovana era criancinha, bebezinha, a Michele, minha irmã, ela diz, nós estávamos conversando e a gente conversando sobre isso, a dificuldade das crianças deixar a outra criancinha brincar, e a Giovana, naquele dia, foi o alvo, porque ela não deixava ninguém brincar. Aí eu fiz uma musiquinha para a Giovana. Eu fiz uma musiquinha para ela, Giovana, que falava assim, vamos compartilhar. Né? Como é que é? Como é que começa a música? Eu vou, sim, eu vou.
Eu vou, sim, eu vou. Eu vou compartilhar, eu vou aprender a brincar, eu vou compartilhar do que é meu com os meus amigos e irmãos. Vamos lá, Giovana! Eu vou, sim, eu vou. Eu vou, sim, eu vou. Eu vou compartilhar, eu vou aprender a brincar. Eu vou compartilhar do que é meu para o meu amigo e para o meu irmão. Mas o mundo é um mundo de pecado. O mundo não é um mundo onde existe essa virtude natural em nós de compartilhar do que é nosso. O paraíso perdido, a Bíblia descreve o jardim do Éden como um lugar de abundância e de riqueza para todos. Olha que maravilha. Eu produzi essa foto, irmão, sabe aonde? Olha que coisa mais linda, eu posso produzir lá no IA. Eu quero uma foto assim do jardim, mas assim, com prédios futuristas, mas com uma ecologia, não sei o quê, animais e comida e pessoas. Aí saiu esse daí, o paraíso sem o pecado. Depois de muitos anos lá, olha que maravilha, tem prédios construídos e nós em harmonia com todo mundo, a gente não faz mal aos bichos, os bichos não fazem mal a nós não fazemos mal uns aos outros. A Bíblia então descreve esse paraíso como um lugar de abundância para todo mundo. Não é um lugar de abundância para alguns, é um lugar onde todo mundo desfruta de abundância. O reino de Deus não é o reino da miséria e nem da pobreza. Porque nós não cremos na teologia da prosperidade, não significa que nós cremos na teologia da pobreza e da miséria. Não. O reino de Deus é um reino de abundância. Eu falei para vocês que Deus faz assim milhares de planetas e milhares de animais. E Deus faz muita gente. Irmão, você acredita? Levei um susto. Nós chegamos a 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Já imaginou? 8 bilhões. A última vez que eu estava assim, que eu vi esses dados, nós estávamos chegando a 7 bilhões. Nós estamos já a 8 bilhões. Eu fiz uma enquete, uma investigação. Fiz uma investigação na internet sobre se é possível 8 bilhões nesse planeta Terra, se há recursos naturais, se há recursos de todos os sentidos possíveis na minha investigação, para que 8 bilhões de pessoas, em não havendo injustiça nem maldade, se esses 8 bilhões de pessoas poderiam desfrutar de abundância na sua vida. E descrevi algumas coisas lá, não sei se o site é confiável ou não, ele me deu uma lista enorme de livros, de coisas e tal, e eu li ali, é possível. Então, por que nós não desfrutamos? É porque nós saímos do paraíso e nós viemos para a terra da maldição, a terra da escassez, a terra onde o mundo é um mundo de hostilidade, é um mundo violento, é um mundo de injustiça, é um mundo onde nós não temos, nem todo mundo tem acesso às bênçãos de Deus, tem acesso àquilo que todo mundo gostaria e precisa ter acesso. Então, o fato de sermos pecadores nos faz essencialmente egoístas, né? E nós precisamos da ajuda de Deus para a gente viver uma vida de prosperidade. Se no paraíso, eu coloquei uma outra foto aqui, se no paraíso, pode passar, irmão? Olha, se no paraíso existia a lógica do nosso, do nós e para nós, fica aí, vamos dizer, paraíso, a lógica é? Mais uma vez? Essa é a lógica do reino de Deus. Nosso, não tem nada, nós. E aí, olha a lógica do mundo, como é que é a lógica fora do paraíso? Olha o irmão com tanta sombrinha, cara. Olha que maravilha. Está chovendo, barbaridade, quase que uma torneira, né, torrencial. E a pessoa ali, que maravilha, que bênção ele ter capacidade, condições de comprar o melhor guarda-chuva que existe. Olha que bênção, cara. Não é bom você ter condições de você ter sua casa, seu carro, sua vida, ser próspero, é uma bênção. Você ter condições. Mas o que não é uma bênção?
O que não é uma bênção é esse irmãozinho aqui do lado, olhando para o outro com um olhar de inveja, já xingando aquele camarada lá, e o outro não está nem aí para ele. Né? Todo mundo pecando ali, o outro porque está talvez olhando com inveja, e o outro não está nem aí. Mas olha só, fora do paraíso, a lógica que nos move é o quê? O eu, o meu e o para mim. Essa é a lógica mundana. Você trabalhou tanto, para quê? Para mim. Para que você prosperou tanto? Para mim. Para que é esse dinheiro? Para mim. Para eu comprar mais um carro, para eu comprar mais uma casa. Para mim, só para mim. E não tem problema, digo mais uma vez, você crescer, você ter condições de morar nas melhores casas da cidade, você viajar para os melhores países, você tirar as melhores férias, colocar seu filho nos melhores lugares. Isso não é o pecado. O pecado é quando a gente olha em nossa volta e a vida está assim para as pessoas. Como se o mundo, o paraíso, fosse só para você. E o reino de Deus não é um reino para você, é um reino para nós. O pão que Deus coloca na mesa, na sua mesa, Ele vai esperar você orar o Pai Nosso. Ele vai dizer assim, o pão nosso, não é o pão meu para os meus filhos e para mim. O pão nosso é para todo mundo que precisa comer. O Evangelho é o Evangelho da generosidade. Não é o Evangelho da prosperidade individual. É o Evangelho da prosperidade de todas as pessoas. Em que pessoas que são prósperas lutam para que haja prosperidade para todo mundo. Para que aquelas pessoas que têm acesso, lute para que todo mundo tenha acesso. Vou colocar mais uma imagem para você ver. Olha, irmãos, isso aqui não está errado. Quero que você olhe aqui. Essa festividade, essa comunhão poderia ser da minha família, né? De qualquer um de nós. Essa abundância de comida, de alegria, de confraternização. Isso aqui não está errado. A gente desfrutar de bênçãos materiais não está errado. E eu gostaria muito, sabe, irmãos, que você prestasse muita atenção. Muita atenção. Porque eu queria que você não pense assim, eu já sei disso. Eu sei que você sabe disso. Mas você precisa saber mais ainda disso. Que essa foto não é uma foto de IA, de inteligência artificial. Essa foto aqui não é. É uma das fotos mais famosas do mundo. E está fotografando uma realidade de uma quantidade enorme de pessoas que vivem assim. Um urubu ali, um pássaro, esperando a criança morrer para ser devorada. Com fome. Essa criança está com fome. Existem bilhões de pessoas no planeta Terra que morrem de fome, irmãos. Talvez a gente pense, porque veja só, eu não tenho muito contato com miséria. Eu não sou rico. Eu não tenho minha casa própria, meu carro é um carro modesto. Eu não sou uma pessoa rica. Mas o meu lugar, minha rota de vida não passa perto de pessoas que vivem na escassez e na miséria. Pessoas que passam fome. Pessoas que não sabem ler ou escrever. As pessoas que eu convivo são muito parecidas com vocês, irmãos. Quase todas as pessoas que eu convivo, passa alguma dificuldade ali ou outra, mas tem a sua casa para morar, vai fazer, a janta pode ser talvez um arrozinho branco com feijão e um tomate, talvez um pão de ontem, talvez vai ficar uns 3 dias, uns 4 dias, porque falta receber, e quando receber vai fazer ali uma compra modesta, mas de certa forma eles vão comer, dormir, tem roupa para vestir. Mas existe uma realidade que nós não conhecemos, e porque nós não a conhecemos, a gente vive como se ela não existisse. Como se não houvesse pessoas que vivem a esgoto aberto,
pessoas analfabetas, pessoas que não comem, pessoas que não moram, pessoas que têm extrema dificuldade para as coisas básicas da vida. Um mundo de escassez não pode ter uma igreja egoísta. O mundo que vive na sede e na miséria precisa, no final da história, ouvir: eu sei quem vocês são, eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive fome, você me acudiu. Nós não podemos pensar que a vida que nós vivemos, ela é assim para todo mundo. E que é fácil ter acesso, basta um esforço. Basta trabalhar. Não é simples assim para todo mundo. Existem pessoas que perderam os pais, que são órfãos, e que não tem ninguém morreu na guerra. Morreu de alguma maneira, são órfãos, vivem de favor, vivem em lugares muito difíceis a sobrevivência. Então, fora do paraíso, a terra é terrível. E lá é a lógica do meu e eu não estou nem aí. Não pode ser assim. Essas pessoas precisam lutar para que isso não aconteça. Nós precisamos, como eu já ensinei aqui em alguns lugares, alguma vez para os irmãos, nós devemos, agradecer, desfrutar e compartilhar. Essa deve ser o caminho de pessoas prósperas. Agradecer a Deus pelo que tem, desfrutar do que tem e compartilhar para que isso não seja uma realidade na vida dos outros. A condição humana, então, se tornou egocêntrica. E aí, nós vemos esta mulher recebendo de Jesus, a outra fotinha, pedindo de Jesus um copo de água. Por favor, me dê um pouco de água. João 4,7 na linguagem de hoje. Foi Jesus chegando para aquela mulher. Ele estava cansado da viagem dele. Ele senta ali naquele poço e ele pede para aquela mulher um pouco de água. Me dê água para beber. Esse exemplo de Jesus com esta mulher serve para mostrar para os irmãos aqui, em que existem pessoas que têm, mesmo que seja pouco, e que ela se encontra com quem não tem nada, e que precisa daquilo para viver. Você tem o que o outro precisa. Você tem. Ele está tendo dificuldade em comer e em viver, não é porque não existe comida. É porque tem pessoas que têm muito, enquanto tem gente que não tem absolutamente nada. E o reino de Deus não é o reino de eu tenho, você se vira. O reino de Deus é: Senhor, o pão que colocaste na minha mesa não é só para mim. O pão que o Senhor me deu é para que eu acuda ao necessitado. Se você olhar os evangelhos, todas as vezes que Deus vai falar sobre trabalho, quando Deus vai falar sobre prosperidade no Novo Testamento, Ele vai dizer que nós devemos acudir aquelas pessoas que não têm. O problema é que existe um argumento muito grande. Argumentos que impedem a samaritana dividir sua água. Existem muitos argumentos. Olha, Jesus chegou naquela fonte para beber água. Ele não tinha com que tirar a água. Ali tinha água, mas ele não tinha com que tirar. A gente fala assim: a gente não pode dar o peixe para o pobre, a gente tem que ensinar ele a pescar. É verdade, nós temos que fazer isso. Mas nós também, não só, ensinar ele a pescar, mas dar a ele acesso ao rio. Muitas vezes ele sabe pescar, mas ele não tem acesso ao rio. Ele precisa que ajude a ele também a ter acesso às riquezas. Precisamos ajudá-lo. Precisamos estender a mão. Nós não podemos ter argumentações que tire dele e dê a ele, que ele se vire para lá. Jesus chegou naquele poço, não tinha com que tirar a água. Ela disse para quê? Para Jesus: você não tem com que tirar água, o poço é fundo. Olha aí os problemas para Jesus beber água. Ele não tem com que tirar, ele está com sede, e o poço é fundo, a água está ali, ele tem que beber água. E ele chega para aquela mulher chega naquele horário,
E aquela mulher, quando ele vai conversar com ela, não é simples. As desculpas que impedem a generosidade, as nossas vírgulas, que a gente tem muitos argumentos que impede essa mulher de dar água para Jesus. Simplesmente ela pegar, pois não, aqui está, beba água. Quem está com sede? Apesar de reconhecermos a beleza da generosidade, somos mestres em criarmos vírgulas, desculpas e questionamentos que nos impedem de praticar plenamente a generosidade. Eu coloquei aqui alguns argumentos pode passar, alguns argumentos que nos impedem. A simplicidade complicada, a situação é simples. Olha, irmãos, veja só. É só dar água. Tem coisa mais simples do que isso? Alguém está com fome, você alimentar. Alguém precisa de você, você ajudar. Você parar seu carro e empurrar o outro. Você parar e ouvir. Você parar a sua vida e prestar atenção. Você deixar de ganhar para que aquela pessoa de alguma maneira seja assistida. Você parar a sua vida como foi aquele samaritano, não é? Aquele samaritano, ele parou a vida dele para acudir o outro. Não tem jeito de ser generoso sem você perder. Não tem jeito. É possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Se você tem amor por Deus, se você ama a Deus, então nós temos a tirar os argumentos. A gente poderia dizer, é perigoso. Se eu parar o carro aqui é perigoso. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui para você, coloque assim, aspas, tem os prós e os contras, tem o equilíbrio, tá bom? Eu sei que o nosso mundo não é um mundo de 1970. As pessoas viajavam de carona no Brasil afora aí, né? No interior tem muito disso. No interior tem muita carona. A pessoa abana a mão assim e o carro para e você vai com a pessoa para a cidade. Eu já dei carona para as pessoas. Um dia eu estava indo pregando em um lugar, em Rio Verde, e eu ia pregar sobre um tema semelhante a esse, sobre o bom samaritano. E aí eu estava indo e uma pessoa abanou a mão. E eu lembrando, meu Deus do céu, a pessoa está ali precisando de ajuda e eu fui. E a hora que eu fui, eu falei assim, meu coração falou assim, ou você volta e pega a pessoa, ou você muda o tema. Porque ajudar é perigoso. Será que aquele homem moribundo lá da Bíblia estava realmente morto? Ou ele estava fingindo e tinha um punhado de gente atrás para dar o bote e assaltar ele também? Sabe, a gente pode dizer, não, mas é muito perigoso. Será que essa pessoa merece? Será que ela não está assim porque ela destruiu a vida dela, ela se drogou, virou um bêbado? Não adianta não, irmão. Esse cara está sempre aqui, não adianta ajudar ele não, ele vai beber tudo isso aí de pinga. Ele vai comprar droga. Conheça esse pessoal aqui, não quer trabalhar, não quer nada com nada, não. E o nosso coração já não dói mais em ver a aflição. Porque você vê e você pensa que é fácil. Que aquela pessoa chegou na condição que ela está da noite para o dia. Eu sempre digo para os meus filhos, a gente não olha as pessoas na dignidade que elas se enxergam. A gente olha para as pessoas na dignidade que a gente tem. Porque às vezes as pessoas estão tão perdidas que elas nem sabem o valor de uma cama quentinha. Elas estão tão perdidas que elas não sabem o valor do trabalho. Que a gente não está preocupado só da comida só. A gente está preocupado que aquela pessoa esqueceu que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus e ela é nossa irmã. É o nosso irmão. E essa pessoa aqui, os argumentos aqui dessa mulher, sabe, eu coloquei aqui, ela vive assim por escolha própria. Será que ela precisa mesmo? Ô pastor, eu vou ajudar até quando? E aí a gente vai criando critérios
A gente vai criando organizações, a gente vai criando, sabe, comitivas para discutir um assunto. É o que está acontecendo aqui. A mulher chega para Jesus e fala: você não é judeu? Ele fala: me dá um copo d'água, mas você não é judeu? E como pode ser você judeu pedir a mim, uma mulher, um homem pedindo a uma mulher samaritana? Tem muitos problemas ali que precisam ser resolvidos. Antes de eu te dar o copo d'água, a gente precisa entender isso daqui. Como pode você, um judeu, conversar comigo? Como é que eu posso ajudar você que é um judeu? Como é que eu posso ajudar você? Existem problemas. Pode passar para frente, por favor? As barreiras de crenças religiosas. É nesse monte, não é nesse monte? Teve um caso de uns jogadores de um time de São Paulo, de um time lá de São Paulo, profissional, de um dos grandes times de São Paulo, não vou falar o nome do time, que descobriu que tinha um lugar, uma creche, uma espécie de uma creche, de crianças que estavam passando necessidade de comida. Então eles fizeram lá, sabe, levantaram um grande recurso, e eles foram lá de ônibus, todos os atletas do clube, levar cestas básicas e roupas e coisas para essa instituição. Quando eles chegaram lá e depararam que ali era uma instituição espírita, eles pegaram todos os recursos, não entrou dentro da instituição, voltaram para casa e procuraram uma evangélica para eles doarem. Existem coisas conversando antes da doação. Os profetas estão conversando. Os sacerdotes estão conversando se eu posso conversar com o samaritano ou não. Essa mulher tem um problema de gênero e de etnia. Tem problemas culturais ali para resolver antes de dar o copo d'água. Antes de dar o copo d'água, sabe, tem um navio que está no mar, de pessoas fugindo do seu país. Porque no país onde ela está, existe fome, escassez, abaixo do suportável. E naquele navio estão ali escondidas pessoas, mulheres, famílias, homens que deixou sua mulher em casa tentando trazer ou escapar da fome para depois buscá-los. Eles estão escondidos ali. Mas eles não podem atracar. Eles não podem colocar o navio, porque os políticos estão conversando se eu posso adentrar essa fronteira. Nesse país de oportunidade, de abundância, não pode acolher esses moribundos famintos. Por quê? Porque existem argumentos, conversas entre a minha necessidade e a sua prosperidade. Eu preciso saber se é da esquerda ou da direita esse recurso. Eu preciso saber se o Nordeste, se o Norte, eu não sei onde, é pobre assim, e eles vão continuar pobres por conta de PT, PSDB, PDT, alfabeto inteiro. Para nós, igreja, não interessa. O que interessa é que a gente está vendo gente com fome, gente desnutrida, gente passando fome, e nós precisamos profetizar contra esse ambiente da morte, e a gente precisa ajudar. De alguma maneira, a gente não pergunta se você é samaritano, judeu, a gente te dá água. A igreja é a igreja que mata a fome das pessoas, que matam a sede das pessoas, que agasalha as pessoas, que a gente não pergunta se você é assassino ou se você é gente boa aqui na cadeia. A gente quer dignidade porque você é filho de Deus. Pode até ser que você não se considere e você não viva como um filho de Deus, mas eu sou seu irmão. E eu sei que se você deixar o evangelho entrar no teu coração, ele pode mudar a sua vida, e eu vou lutar para que você, seja lá quem você seja, seja tratado com dignidade, a dignidade do seu Pai Celestial. Foi assim que Jesus falou com relação àquela parábola: esse teu irmão. Ele não falou esse ingrato.
esse homem mulherengo, esse sem vergonha. Não, ele falou, esse teu irmão. E Jesus e o pai, quando recolheu aquele filho que saiu de casa, não perguntou, o que você fez, filho? Não, tacou logo um anel no dedo dele, pôs as roupas nele, abraçou, beijou ele. Por que, pai? Porque o reino de Deus é o reino da abundância, tem perdão demais. Será que a gente consegue, irmãos, absorver o evangelho de Jesus? Será que a gente consegue crer num Deus generoso? E eu nem preguei para vocês capítulo 6 de Mateus, que fala que Deus é bom para bons e maus. Eu vou pregar para vocês sobre um Deus ser bom para gente má. Nós vamos cair dessa cadeira aí. A simplicidade, as barreiras culturais. Sabe, essa mulher tem muitas vírgulas que elas precisam ser tiradas. Existem muitas perguntas. Por isso Jesus está com sede e aquela mulher não dá água para ele. Mas Jesus, essa generosidade de Deus, esse Deus generoso, ele chega para ela e fala assim, olha, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Ah, irmãos, qual é o problema da gente dar? É que a gente não conhece o dom. Dom, a palavra dom é a palavra graça, presente, benefício sem contrapartida. Se tu conheceras o dom de Deus, Lucas, vem aqui para o teclado. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo, tu lhe pedirias, e não haveria aqui uma reunião parlamentar, uma burocracia para eu te dar. Tu me pedirias e eu te daria. O que é que você quer que eu te faça? Não tem conversa teológica para Jesus ajudar. Será que está orando certo? Como pode Jesus atender essa pessoa? Ela nem é fiel assim. Se tu conheceras o dom de Deus, você abaixaria o vidro pelo menos para olhar nos olhos da pessoa, perguntar o nome dela. Se nós conhecêssemos o dom de Deus, pelo menos a gente sairia daquilo ali com a alma afligida e perguntar, Senhor, por que tu me deste tantos recursos? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Tu me pedirias e eu te daria águas vivas. Ele diz assim, ó, e se você beber desta água, esse copinho de água que você está tendo dificuldade de me dar, se você beber dela, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Porque a água que eu te der fará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Presta atenção. Aquela mulher, você sabe o que é fonte? Sabe o que é fonte? De onde nasce um rio. Você está me pedindo um copo d'água. Eu estou te dando um rio. Não vou te dar muita água. Eu vou te dar a fonte inteira. Por que Jesus está dando tudo, oferecendo tudo para aquela mulher? Porque Ele conhece o Pai. Ele é cheio de graça. Se tu conheceras quem é que fala contigo, eu te daria. E você pedisse, eu te daria o rio todo, a fonte toda. Não vai faltar água, pode doar a água. Porque dentro de você vai ter uma fonte. Não é um copinho com medo de você. Será que eu der vai faltar? Confia.
Pega seus 3 pães e os seus 5 peixes, coloca na mão de Jesus, porque 3 pãezinhos, sei lá quantos pãezinhos, quantos peixinhos são, eu sempre erro a conta. Mas nas mãos de Jesus aquilo multiplica e alimenta multidões. Ainda vai sobejar. Porque Deus é o Deus da abundância e não da miséria. Deus não te dá uma bênção por medida. Ele não te dá um pouquinho do Espírito Santo. Ele não vai te dar um pedacinho do céu. Ele não te dá um pouquinho de vida eterna. Não, Ele te dá toda a vida. Não foi um pouquinho de sangue que Ele derramou ali. Ele derramou a vida toda. Não foi um pouquinho de amor. Ele amou com um amor imensurável. Porque se nós conhecêssemos o dom de Deus, a graça de Deus, a gente viveria um nível maior de generosidade. A gente não passaria as pessoas para trás. As pessoas iam querer fazer negócio com os evangélicos, porque os evangélicos é um tipo de gente que faz negócio com a gente e luta para a gente viver uma vida bem-sucedida. Os evangélicos não aproveitam da nossa miséria para crescer na vida. Irmãos, isso vale para coisas pequenininhas. Alguém que entrega lá um lanche lá na sua casa custou R$23,40. Não acredito que você vai lá com R$23,40. Uber custou R$22,50. Não acredito que você paga R$22,50. No mínimo 25. No mínimo 30, cara. O que é R$7? Para você é nada, mais R$7 seu, mais R$7 do irmão, mais R$7 do outro. Ah, pastor, mas assim ele vai ficar rico. Mas não é isso que é o reino de Deus. Não é tirar tudo de você, é um pouquinho. É cada um dando o máximo que pode para ajudar as pessoas. É freando um pouquinho mais o seu carro para o cara que está apressado. É diminuindo os seus passos porque o outro quer chegar na sua frente na fila. Deixa ele chegar na sua frente. Deixa ele passar na sua frente. Não lute. Abençoe. Jesus está sedento aqui. Ele é a pessoa com sede. Ele está pedindo água para alguém que está com problema de dar. Ele falou, mulher, só me dá um copo d'água. Que conversa é essa? Mas Jesus quer muito mais do que ser servido por aquela mulher. Jesus quer tirar ela do sentimento de que por que você abraça tanto esse real? Ele diz assim, não ajunteis para vós tesouro aonde a traça come e o ladrão rouba. Você poderia comer daquele pão, irmão, aquele maná que caía do céu, a quantidade que você quisesse. Mas se você guardasse um único, no outro dia viraria bicho. Porque basta cada dia, é o pão nosso de cada, mas nós queremos garantir o futuro. Nós queremos garantir as próximas 3, 4 gerações. Não estou dizendo que nós não devemos prosperar, você já sabe muito bem disso. Eu estou dizendo que em nome de querer ficar bem, a gente não se importa com mais ninguém. A gente dá o que sobra. Só o que sobra. O dízimo é a sobra. A oferta é a sobra. Quanto é o retiro? Caro demais. Quanto? R$50. Eu sei que para muita gente é caro. Porque não é só os R$50, né, Lucas? Eu falo sempre, Lucas, não é só R$50. Não é só 30. Ah, pai, é só 30. Não é só 30, filho. É esse 30. Juntando com os 180 da loja, juntando mais os 430 da energia, aí somando tudo, eu só tenho um dinheiro. Eu sei que nós devemos preocupar com todas as pessoas, com quem não pode, com quem não tem. A igreja começa primeiro com quem não tem. Por isso que está fazendo cantina, porque o valor da inscrição das crianças não paga. Porque o que os irmãos vão fazer ali, você vai perguntar, mas como que pode? Olha só, tanto eu também paguei um tantão assim, por isso que tem esse tanto de coisa que as irmãs lá do Ministério Infantil fez. Foi muito mais além da possibilidade. E uma igreja
próspera, irmãos. Uma igreja que o pastor Renato diga, ora que a alma dos irmãos é próspera. Eu fico profetizando para dentro de mim, Senhor, que seja mesmo. Que a nossa alma seja próspera. Porque eu tenho certeza que se meia dúzia de irmãos bem-sucedidos aqui dessa igreja entrasse naquele lugar, aqui nesse prédio todo, e falar, nós vamos arrumar isso aqui, eu tenho certeza que uns 6 irmãos dão conta de fazer isso aqui. De dedicar, nós vamos fazer isso para a nossa comunidade. Nós vamos ajudar. Qual é o argumento que fez você parar de dar? Não é aqui no gasofilácio, na vida. Qual é o argumento? Quando é que tem que parar? Quando é que você não vai dar mais? Por isso, irmãos e irmãs, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero convidar você para migrar, para você migrar da condição de ser uma mulher, de ser uma pessoa em busca de água, para se transformar em uma fonte doadora de águas. Para você chorar diante de Deus, falando, Senhor, faça de mim uma fonte. Porque não tem jeito, você pode até segurar um copinho de água, irmão, só para você, mas eu quero ver você segurar uma fonte lá no seu quintal. Deixa nascer uma fonte lá no seu quintal. Você vai segurar por algum tempo, mas aquilo vai arrebentar os muros, vai arrebentar os canos que você está tentando reter ali, vai inundar a sua casa de tanta água, vai quebrar aquela, sabe, haja tubulações para tentar segurar um rio, porque um rio, ainda que nasceu no seu lote, na sua terra, aquilo ali vai vazar para as demais terras e abençoar o mundo inteiro. Deus disse, eu vou te dar uma fonte, minha filha. E a fonte, no último dia, Jesus subiu, lá no último dia da festa, Jesus subiu a um lugar lá assim, e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a fonte. O Espírito Santo é a fonte. Minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus possa produzir essa fonte na minha alma, no meu coração. Para que os meus olhos sejam marejados de lágrimas. Para que o meu coração seja dilatado. Para ver a necessidade. E para que eu não possa passar de largo dizendo, isso não é comigo. Não tem nada a ver comigo. Isso não é problema meu. Isso é porque ele não se esforçou. Isso é porque ele merece. Isso porque esse país que tem que fazer isso. É o governo que tem que fazer isso. Nós somos de um reino de amor, de solidariedade, um reino de compaixão. Eu oro para que esse judeu chamado Jesus alargue o seu olhar. Se essa palavra falou com você, irmão, nessa noite, o que eu e você nós precisamos mudar? Não dá para vir para a igreja e ouvir a palavra e voltar sem fazer compromisso. Sem fazer compromisso de mudanças. Sem mudar a mente. Sem mudar a rota. Uma vez alguém me perguntou assim, Pastor Robson, quem além de você desfruta do seu salário? Quem além de você está sendo abençoado com aquilo que Deus está te dando? Quem mais está comendo na tua mesa? Quem mais está desfrutando dos recursos que Deus te deu? Que o Senhor possa fazer isso conosco. Você pode curvar sua cabeça em oração, dizendo, Deus, me dá essa fonte. Me dá uma fonte, uma fonte. Que tipo de fonte você gostaria que Deus fizesse você ser? Que tipo de fonte você gostaria de ser, irmão? Uma fonte financeira? Uma fonte de misericórdia, de compaixão? Uma fonte para casais? Uma fonte para crianças? Uma fonte para jovens? Uma fonte para alunos que vão aprender a ler? Uma fonte como um médico que vai curar? Que tipo de fonte você gostaria que o Espírito Santo fizesse você ser?
Ele disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria. Deus quer muito que você peça. Deus quer muito fazer de nós uma fonte. Que tipo de fonte é a nova vida? Que tipo de fonte Deus quer fazer brotar aqui na nossa comunidade? Que nessa noite o Espírito Santo possa produzir isso em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.